Você conhece aquela pessoa que parece que publica um artigo científico atrás de outro e você não sabe que mágica que essa pessoa está fazendo para publicar tanto artigo? Calma, porque por trás de cada um desses resultados tem um passo a passo e é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, bora pro conteúdo? Oi, pessoal, eu sou a Mari e hoje na Café com Artigos eu vou trazer para vocês 5 principais passos que vocês podem seguir para aumentarem as chances de publicação do artigo científico de vocês. E o primeiro passo é a escolha da revista científica para onde a gente vai submeter o nosso artigo. A gente começa com esse primeiro passo nessa jornada de publicação porque a escolha da revista vai influenciar na formatação do texto do seu artigo. Então, é sempre bom a gente orientar aos alunos, aos pesquisadores, que já encontrem algumas revistas, 2, 3 ou 4 revistas, que sejam adequadas ao tema do seu artigo científico, para que você já olhe a formatação que essas revistas pedem e você já possa adequar o texto do seu artigo para aquela revista científica. Na escolha dessa revista também é importante você levar em consideração o fator de impacto dessas revistas. Por quê? Cada revista vai ter o seu grau, né? A gente chama de fator de impacto, que nada mais, nada menos é do que o grau dessa revista, né? Então, se essa revista é muito boa, ela vai ter um alto fator de impacto. Se essa revista não é tão relevante assim, ela tem um fator de impacto menor. É assim que a gente escolhe revistas científicas. Então, você vai no website de cada revista, que lá vai ter essa informação para você. Daí, você pode escolher a revista também, não só de acordo com o foco do seu artigo científico, mas também é importante você levar em consideração essa relevância da revista por meio do fator de impacto. E ainda sobre as revistas científicas, também é importante você dar uma olhada nos artigos anteriores que foram publicados nessas revistas que você está escolhendo, justamente para você ver o que outros autores já estão publicando naquela temática, você ver se o seu artigo realmente está dentro do escopo da revista por meio desses artigos anteriores publicados. É sempre bom dar uma olhadinha durante esse processo da escolha da revista nesses 3 pontos. Se a revista está enquadrada no foco do seu artigo, se essa revista tem um bom fator de impacto e também se outros autores já publicaram algo semelhante, algo dentro da sua temática naquela revista que você está escolhendo. E o nosso segundo passo é sobre formatação do seu artigo. Você já passou pelo passo número 1, que é escolher uma gama de revistas científicas, e agora, pela ordem de preferência, né, você tem uma primeira revista que você prefere em detrimento das outras, né? Então, as normas dessa revista da sua preferência, você vai utilizar para formatar o texto do seu artigo científico. E quando eu falo de formatação, eu quero dizer citação, referência, espaçamento, tipo de fonte, todos esses detalhes que você precisa na hora de formatar o texto para submeter corretamente para a revista científica. E o nosso passo número 3 é sobre o conteúdo do artigo científico. É importante que você revise esse conteúdo e algumas partes cruciais do texto do artigo científico para você evitar que o seu artigo seja rejeitado, né, e você consiga essa publicação. E sobre alguns desses pontos chaves, a gente pode começar pelo principal deles. Verifica primeiro se você respondeu claramente ao objetivo do seu artigo científico. Esse é o ponto mais importante do artigo, porque se o objetivo não for respondido, você pode sim ter o seu artigo rejeitado. Um segundo ponto aqui é você verificar se você conseguiu identificar a lacuna de literatura. Eu falo isso aqui em outros vídeos do canal, vou deixar os cards aqui para vocês verem, tanto sobre objetivo quanto lacuna de literatura. Verifica se no seu texto você identificou um gap ou lacuna de literatura, verifica se isso está lá no teu artigo, porque se não tiver, você tem que colocar. Um outro ponto também sobre conteúdo é você verificar se você realmente escreveu a principal contribuição do seu artigo ou inovação. O que o seu artigo está trazendo de novo quando comparado com outros artigos daquele seu tema, da sua área de estudo. Então, se isso não estiver no texto, coloca antes de você fazer a submissão do artigo, porque certamente isso vai ser algo que os revisores vão pedir.
E por fim, faça aquela revisão geral, aquela revisão final no texto do artigo científico, justamente para você identificar erros gramaticais, identificar se tem alguma palavra ali que não está legal, que está esquisita. Se o seu texto está escrito em inglês para submeter para uma revista internacional, isso é mais importante ainda. Tem que verificar, fazer uma revisão gramatical aí do seu texto de inglês, seja com um revisor que você vai contratar, ou você mesmo, se você tiver capacitação, se você entender bem de inglês, faça uma revisão bem minuciosa para você ver se o texto, a gramática do texto tá boa, tá coerente, né? E se o texto tá seguindo uma ordem lógica. Porque isso também é algo que essas pessoas que publicam muito, elas não deixam de fazer. Então isso é um outro ponto aí, meio que mágico dessa trajetória das pessoas que publicam bastante. Passo número 4 é a submissão do seu artigo. Finalmente, né? Você já escolheu a sua revista, você já fez toda a formatação necessária, você já fez a revisão no conteúdo, na estrutura do seu artigo para ver se tinha algum erro muito grave. E agora que já está tudo pronto, é só você fazer o trabalho braçal de submeter o seu artigo científico. E como que você faz isso? Cada revista tem uma plataforma diferente. Algumas revistas têm plataformas até, na verdade, bem semelhantes, mas existem alguns pontos que podem diferenciar uma plataforma da outra. Você vai com muita atenção, muito cuidado, ler as instruções nas plataformas das revistas e essas plataformas estão no website de cada revista. É só você clicar na parte de submeter o seu artigo. Para cada revista vai ser algo semelhante, né? Pode ser em português ou inglês ou espanhol, dependendo da língua da revista científica. Quando você entrar na plataforma, você segue as instruções que eles estão orientando, porque nessa plataforma você vai ter que preencher os seus dados pessoais, os dados pessoais de outros coautores que estiverem colaborando com o seu artigo científico, dados da instituição que você pertence, tem outros dados também relacionados ao próprio artigo que você vai ter que preencher um a um. Por exemplo, o título que você deu ao artigo, o conteúdo do resumo, as palavras-chave, e tem outros dados também que vocês vão ver quando vocês entrarem nessas plataformas de submissão de artigo científico. Um outro ponto que vocês têm que citar também é, por exemplo, se você tem uma bolsa de estudos na sua instituição e essa bolsa de estudos está diretamente correlacionada ao seu trabalho, por exemplo, relacionado ao seu doutorado, relacionado ao seu mestrado, à sua graduação, é importante que você coloque o número dessa bolsa também na plataforma de submissão. Isso é importante, muitos autores colocam, e é importante também para você mostrar para a agência de fomento que está pagando a sua bolsa que você está produzindo um conteúdo, né? Que você tem aí o seu artigo científico, que é um resultado da sua pesquisa. E por fim, nessa plataforma você também vai fazer o upload, você vai trazer o artigo do seu computador diretamente para a plataforma. E esse momento você tem que fazer com muito cuidado para você puxar o texto certinho, você verificar também, né, se você colocou uma página de título. Muitas revistas pedem uma página de título, então fica atento no guia dos autores, vai ter tudo que é necessário você preparar de antemão na hora da submissão para você submeter tudo junto, tudo correto, porque se você não colocar algo que seja pedido pela revista, algo obrigatório pedido pela revista no momento da submissão, a sua submissão vai estar incompleta e eles não vão processar o seu artigo científico, ou então o editor vai entrar em contato com você pedindo para você fazer os ajustes. E isso é mais uma perda de tempo, né? E a gente quer publicar rápido. Então fica atento ao guia dos autores, vai primeiro no guia dos autores, vê tudo direitinho. Eles têm um checklist geralmente no website da revista, no guia dos autores, então dá uma olhada naquele checklist se você tá com tudo certinho para fazer a sua submissão manual na plataforma. E passo número 5, aguarde o retorno do editor da revista, porque após o momento da submissão do seu artigo científico, a plataforma vai te mandar uma mensagem automática pelo seu e-mail de cadastro, dizendo que o seu artigo foi devidamente submetido, que você aguarde o processo de submissão e tudo, e geralmente eles têm uns dias aí para processarem essa primeira rodada do seu artigo científico, geralmente são semanas, né? Então você primeiro vai receber esse e-mail automático logo no momento da sua submissão, dizendo que tá tudo ok, que foi submetido, e aí você vai aguardar algumas semanas para o editor-chefe entrar em contato com você, dizendo se o seu artigo foi logo de cara reprovado, e eu vou explicar alguns motivos disso acontecer, ou então se o seu artigo vai seguir para uma segunda rodada de revisão mais detalhada, que é a revisão por pares, e nesse momento você fica atento. Agora vamos para esse primeiro caso. O primeiro caso é quando o seu artigo científico já é rejeitado logo de cara. Isso a gente chama de desk rejection. E isso acontece geralmente quando o artigo
está fora do escopo da revista, está completamente fora, ou então parcialmente fora do escopo da revista, tá? Isso acontece muito, então isso não é relativo a uma questão, a um problema de conteúdo do seu artigo. É mais uma falha no seu primeiro passo, que é a escolha da revista. Você falhou ali. Então ali você tem que voltar no processo e escolher outra revista que seja mais adequada ao escopo do seu artigo científico. A Desk Rejection também não é só voltada para a falha no escopo do artigo científico, mas muitas vezes o editor-chefe já olha, ele dá uma olhada mais geral no seu artigo, ele lê o artigo talvez, e logo de cara ele já identifica que o artigo não tem um conteúdo potencial muito bom, ele, por exemplo, não tem inovação ou não tem uma contribuição relevante para a ciência, para a sociedade. Então isso é uma falha de conteúdo do seu artigo. Você verifica isso, porque se não tiver essa contribuição, ou se o próprio artigo não responder ao objetivo do artigo científico, você então tem uma falha grave no artigo. E isso pode ser sim um motivo de desk rejection. E o segundo caso é quando você tem um artigo científico que não é rejeitado de cara pelo editor da revista, mas esse editor fala que vai ter uma segunda rodada de revisão por pares. O que é uma revisão por pares? São outros pesquisadores, outros cientistas da área que vão avaliar de forma cega, ou seja, eles não vão saber que você é o autor desse artigo, nem os outros coautores, tá? E esses revisores vão ler o seu manuscrito e dar uma opinião se esse manuscrito é bom ou ruim, o que ele pode melhorar, e se ele for ruim, né, por que eles indicam que o artigo seja rejeitado. E cada um desses revisores vai dar a sua opinião, é tudo padronizado, eles seguem lá um passo a passo que a própria revista dá para os revisores e eles chegam na conclusão final com base nesses mesmos critérios, então é algo imparcial. Se esses revisores decidirem que o seu artigo não é bom o suficiente para aquela revista e indicarem a rejeição, o próprio editor-chefe, ele lê as indicações de cada um desses revisores e ele verifica se ele concorda ou não, provavelmente ele vai concordar com a maioria dos revisores e vai seguir, vai te dar uma rejeição, se for esse o caso. Se os outros revisores disserem que o seu artigo é bom, mas ele pode melhorar em alguns aspectos, você vai entrar no critério de Major Revision ou então Minor Revision. O Major Revision significa que você tem algumas modificações necessárias e são modificações importantes, por isso Major Revision. Nesse caso, geralmente é uma mudança numa metodologia, é uma mudança na estrutura de um resultado, é algo de peso, mas que você pode mudar e ainda pode ter uma segunda chance naquela revista. O Minor Revision geralmente são coisas pequenas, como gramática, uma frase ou outra, um título que não ficou legal, sabe? Algo pequeno que não mexe muito na estrutura da sua pesquisa e que pode sim ser mudado de forma fácil para você submeter novamente para a revista e as chances de você ter uma aprovação depois dessas correções é uma chance maior. Então é bom vocês entenderem que existem esses tipos de rejeição e de aprovação por parte dos revisores para vocês entenderem que não é o fim do mundo. Muitas vezes uma Major Revision e uma Minor Revision, eles indicam que sim, os revisores estão interessados no conteúdo do seu manuscrito, mas você precisa fazer só algumas pequenas mudanças para conseguir a aprovação do seu artigo. Se você cair num caso de Desk Rejection, que foi a primeira rejeição que eu falei para vocês por parte diretamente do editor-chefe, não tem saída. Você realmente precisa verificar outra revista e submeter para uma outra revista. Então faça essa escolha de uma forma mais criteriosa. Agora, se você cair nesse segundo caso, que é o caso do Minor Revision ou Major Revision, não tem problema. Você pode continuar naquela revista, continua a sua tentativa de publicação naquela revista, mas segue direitinho as sugestões dadas pelos revisores, porque se você não seguir essas sugestões, tem grandes chances de você ter uma rejeição nessa segunda rodada de revisão do seu artigo científico. Então, é bom você seguir essas instruções. Então, esses foram os 5 passos que eu trouxe para vocês, que geralmente essas pessoas que publicam bastante, elas seguem cada um desses passos de forma bem criteriosa, para que não haja erros e que elas não percam tempo lá na frente, na hora de publicar, né, de submeter e publicar o artigo científico delas. Então, passo número 1, escolha bem criteriosamente as revistas científicas para onde você vai querer submeter o seu artigo. Passo número 2, não esqueça de formatar o seu artigo exatamente segundo as regras dessas revistas que você escolheu. Passo número 3, revisão de conteúdo é muito importante, então não deixe de ver cada um desses detalhes que eu falei para vocês, porque conteúdo sim é algo que é de peso para um artigo científico.
Passo número 4, submissão. Submeta o seu artigo na plataforma seguindo cada uma das instruções que foram dadas no guia dos autores de cada website das revistas científicas. Passo número 5, aguarde o retorno do editor-chefe sobre a condição do seu artigo científico naquela revista. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você gosta do que a gente traz aqui na Café com Artigos, não deixa de curtir esse vídeo, comenta, coloca aqui se você segue outros passos que eu não citei nesse vídeo, se você quer outros temas, outros tópicos voltados para o universo do artigo científico e vida acadêmica. Compartilha com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo e que vai gostar do que a gente traz aqui na Café com Artigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações sobre os vídeos que eu solto aqui na Café com Artigos. E um último aviso, se vocês têm interesse em escrever um artigo científico do zero, ou então se vocês já começaram a escrever seu artigo científico, mas vocês querem levar ele para outro nível, então a gente tem um e-book aqui na Café com Artigos, Artigo Científico Expresso, que é um guia completo, com 9 passos para você tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel e finalmente submeter o seu artigo científico para aquela revista que você tanto quer e alcançar a sua publicação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no link aqui da descrição para você adquirir o seu e-book. Ele tá bem completinho, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E para você que ficou até o final desse vídeo, o meu muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Café com Artigos. Tchau, tchau!